Olá, seja muito bem-vindo aqui no Saúde em Debate, o programa que traz informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a doutora Patrícia Campos e nós estamos na Soul TV Canal 103, nosso site, americatvabc.com.br. Tem alguma sugestão? Manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. E lembrando, todo domingo tem futebol ao vivo aqui na TV América. Você não pode perder, né? Bom, o programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a saúde emocional. E a gente para pensar, né? Por que é tão difícil dizer não? Será que isso impacta a vida e a saúde mental da gente? Vamos então entender um pouquinho melhor e conversar com um especialista, mestre, especialista em terapia cognitiva comportamental, o psicólogo Denis de Souza Moraes. Denis, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Doutora Patrícia, é um prazer participar do programa Saúde em Debate, especialmente para falar de um tema tão relevante. Exatamente, né, Denis? Hoje em dia a gente se preocupa tanto com a saúde emocional e uma pergunta, você poderia explicar para a gente sobre os limites, né? Por que falar sobre os limites é tão importante hoje em dia? Olha, doutora, falar sobre limites hoje é essencialmente falar sobre saúde emocional. Vivemos em um contexto em que muitas pessoas estão sobrecarregadas, assumindo mais responsabilidade do que conseguem sustentar, e muitas vezes responsabilidades que nem são delas. Existe uma dificuldade significativa em dizer não, e isso vai gerando um acúmulo emocional que se manifesta em forma de ansiedade, em forma de estresse, em alguns casos, até em sintomas físicos. E por isso é importante estabelecer limites que não tem muito a ver com egoísmo, tá? Mas tem a ver com responsabilidade e com capacidade de cuidar de si para viver de uma forma mais equilibrada. E por que, Denis, é tão difícil dizer não? Olha só, a dificuldade em dizer não geralmente não está ligada só à situação atual, mas está ligada a uma história emocional da pessoa. Ao longo da vida, muitos aprendem que precisam agradar para serem aceitos, e o que gera medo de rejeição, necessidade de aprovação e culpa ao se posicionar. Além disso, doutora, quando há experiências frequentes de frustração no passado, pode surgir na vida adulta uma tendência de compensação, que é uma dificuldade de se limitar e de lidar com o não. Por isso, dizer não deixa de ser apenas uma decisão racional e passa a ser um enfrentamento emocional, porque muitas vezes ativa sensações antigas. E é justamente isso que torna esse processo ainda mais difícil. E quais são essas consequências no dia a dia, de fato, Denis? Olha só, doutora, a principal consequência é a sobrecarga. A gente já começa a ver aqui uma sobrecarga muito grande. E a pessoa começa a assumir mais do que consegue sustentar emocionalmente, e isso gera um estresse, ansiedade, uma irritabilidade, e com o tempo, o esgotamento. E esse padrão pode levar exatamente a uma desregulação emocional. E em algumas áreas da vida, a pessoa consegue agir de forma mais racional, mas em outras ela responde de forma impulsiva, o que gera a sensação de perda de controle, muitas vezes com a questão da culpa, com conflitos.
E, do ponto de vista psicológico, isso indica uma dificuldade de autorregulação, onde o sistema emocional ele se sobrepõe ao racional em determinados momentos. Agora, além disso, eu poderia acrescentar, né, que o corpo também responde. É comum surgirem sintomas como cansaço constante, tensão e crises de ansiedade, como se a pessoa estivesse sempre em estado de alerta. Então, essas são, assim, as consequências que dificultam no dia a dia as pessoas. Eu acredito que esse acúmulo de tarefas, a pessoa não consegue falar não, ela começa a acumular tarefas demais e isso cansa, começa a sobrecarregar, né, Denis? A pessoa tem que realmente ter um limite para tudo isso. Existe um perfil de pessoa que mais sofre com isso, Denis? Existe um perfil bastante comum. Pessoas muito responsáveis, cuidadoras, que acabam assumindo mais do que deveriam. Então, geralmente são essas pessoas que têm aquela ideia assim, olha, eu cuido, eu assumo a responsabilidade. Então, são aquelas que resolvem os problemas de todo mundo. Não sei, doutora, se você já viu pessoas que tendem a resolver o problema de todo mundo, mas têm grande dificuldade de olhar para si mesmas. E, assim, exatamente essas pessoas elas são vistas como fortes, né? As pessoas que resolvem problemas do mundo são vistas como fortes, pessoas sempre disponíveis, mas internamente elas estão sobrecarregadas e exaustas. E muitas vezes esse excesso vem acompanhado de uma busca constante por alívio, por estímulos imediatos, né? Muitas pessoas vão para consumo. Tem muitos clientes na clínica que eles relatam sobre o consumo demasiado, na questão da alimentação, e muitas vezes também no uso da tecnologia aí, muito em alta nos nossos dias, né? E isso acontece porque o cérebro ele passa a buscar formas rápidas de compensar o desgaste emocional, criando um ciclo entre sobrecarga e tentativa de alívio. Então, geralmente, esse perfil de pessoas são bastante comuns e a gente vê no nosso cotidiano, né, no dia a dia. E com certeza, Denis, isso impacta diretamente o relacionamento das pessoas, correto? Exatamente, impacta diretamente. Quando a pessoa ela não consegue estabelecer limites, ela começa a se sentir desvalorizada, usada e até mesmo incompreendida. Isso acontece demais. E isso acontece porque, ao não comunicar a forma clara até onde ela deve ir, o outro não tem a referência. Então, onde está o limite? Não existe. E aí os limites vão sendo ultrapassados, sendo que isso não é percebido de forma muito consciente. Então, com o tempo, doutora, isso gera acúmulo de frustração, que muitas vezes não é expressa naquele início, mas que vai aparecendo depois de forma de conflitos mais intensos, né? Agora, Gente, exatamente, né, Denis? Então, a gente vai a um breve intervalo, Denis, e a gente volta daqui a pouquinho. Mas antes, vocês viram como é importante você estabelecer limites? Porque a gente não pode falar sim para tudo. E a gente realmente tem que estabelecer. Mas no próximo bloco, fica por aqui, porque tem mais informações. Não saia daí, o Saúde e Debate volta já. A G2B é a maior empresa de venda e locação de painéis de LED de São Paulo. A G2B sempre tem a melhor solução em painéis de LED, piso LED ou publicidade em painéis de LED. G2B, a marca dos telões de LED.
Venha conhecer a loja mais completa em acabamentos, revestimentos e porcelanatos para sua obra. Aqui na MGR, além de porcelanatos e revestimentos, trabalhamos também com papel de parede, metais, iluminação, tudo para finalização da sua obra. O diferencial é que nós temos especialista para te auxiliar nas escolhas dos produtos, nas composições. Nós trabalhamos com toda a linha de piso vinílico, em todos os tons de cores, pessoal. Então aqui vocês têm essa facilidade de ter um especialista para atender vocês de forma personalizada e deixar sua obra do jeito que você sempre sonhou. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saúde Debate, o programa que traz informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Estamos na Soul TV canal 103, nosso site tvamericabc.com.br. Tem alguma sugestão? Manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. Bom, estamos falando hoje de saúde emocional com o psicólogo Denis de Souza Moraes. Denis, voltando ao nosso assunto, importante perguntar, dizer não é egoísmo? Doutora, dizer não é egoísmo. Aliás, dizer não é um ato de responsabilidade emocional. Quando uma pessoa ela não estabelece limites, ela acaba desrespeitando e se sobrecarregando demais. E com o tempo, essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga de muitas atividades, ela se transforma em uma irritação, em desgaste, e aí vem os ressentimentos nas relações. Ou seja, evitar o desconforto no presente pode gerar um problema maior no futuro. Agora, o limite, na verdade, é uma forma de proteção. Então, o limite protege quem estabelece ao preservar a sua saúde emocional, e também protege o outro ao trazer clareza sobre até onde aquela relação pode ir de forma saudável. E relações saudáveis, elas não se sustentam na ausência de limites, mas na presença de limites muito bem definidos. E como que a gente começa a desenvolver essa habilidade de conseguir falar um não? Falar, eu não posso, eu não consigo. Como que você desenvolve essa habilidade? Essa pergunta é sensacional, porque, assim, o primeiro passo é o autoconhecimento. Eu sempre digo na clínica que o autoconhecimento é a chave de virada. É perceber em quais momentos você está dizendo sim, quando, na verdade, você gostaria de dizer não. Então, essa consciência é um grande avanço, e isso só acontece com autoconhecimento. Então, a partir disso, o desenvolvimento ele acontece de forma gradual, começando por pequenas ações, com posicionamentos claros e respeitosos. E um ponto fundamental nesse processo, Patrícia, é desenvolver a autorregulação. Isso inclui, por exemplo, reconhecer quais são os gatilhos que levam a comportamentos impulsivos e, num primeiro momento, até reduzir a esses estímulos. Agora, o autoconhecimento, que vai levando a pessoa a reconhecer gatilhos. Mas, do ponto de vista científico, isso ajuda porque vai diminuindo a ativação constante do sistema
recompensa do cérebro, porque o nosso cérebro adora recompensa, mas o objetivo não é você ficar evitando esses estímulos para sempre, mas é você aprender a se expor com mais consciência e controle. Então, assim, em resumo, o ponto mais importante, do meu ponto de vista, é você aprender a lidar com o desconforto. Dizer não, principalmente para si mesmo, gera um incômodo assim, inicial muito grande. Mas esse incômodo não é um problema. Esse é o que a gente tenta dizer para os nossos clientes, é que o dizer não para ele faz parte de um processo de reorganização emocional e que ele vai se fortalecendo em relação à autonomia. Porque um cliente, um paciente que ele precisa desenvolver essa autonomia para ele poder dizer não, é um processo gradual. E como que a terapia ajuda nesse processo, Denis? Doutora, a terapia tem um papel fundamental nesse processo, porque ela ajuda a pessoa a entender de onde vêm esses padrões, tá? Muitas vezes, essa dificuldade de se posicionar não é consciente. A pessoa que sempre vive nesse ciclo de não saber dizer não, ele vai vivenciando isso ao longo da vida. Isso é uma construção de comportamento. E isso está muito ligado a experiências passadas, crenças e formas de funcionamento que foram sendo construídas ali ao longo da vida. Não sei, doutora, se você já ouviu, agora é uma frase que eu acho que você deve ter visto aí, é muito popular, quando dizem assim, o não já temos como resposta. E esse não é uma forma construída ao longo da vida. Então, as pessoas já vêm com um não dentro dela. Então, no processo de terapia, a pessoa começa a identificar essas crenças, questionar padrões automáticos e vai desenvolvendo novas formas de se posicionar diante de situações complexas, né? Então, a terapia também é um local seguro, onde a pessoa pode se expressar com segurança, ela vai falando e escutando a si mesma, compreendendo, validando emocionalmente aquelas experiências dela, e sem culpa e sem medo, ela vai, aos poucos, abandonando essas velhas práticas e construindo de forma autônoma as novas práticas, entende? E eu acredito até, né, Denis, que a partir do momento que a pessoa percebe que ela tem esse hábito e começa a trabalhar em terapia, a melhora é muito grande, porque ela identifica esse problema e ela começa a delimitar, falar, não, até aqui eu consigo. Mais do que isso, não. Então, é um exercício, né, que a pessoa começa a fazer e começa a se desenvolver. Porque é muito preocupante, Denis, quando um casal, por exemplo, chega ao ápice do desgaste emocional, que a pessoa se sente tão sobrecarregada que ela não consegue mais estar junto com o outro, né? Um suga demais e o outro é sugado demais, porque sempre fez e nunca teve a capacidade de falar um não. Isso é importante você refletir aí em casa. Até que ponto? Eu vou perguntar para o Denis no próximo bloco. Quando a gente identifica que precisa buscar um profissional para te ajudar a superar isso, para não chegar ao ponto de extremos, tá certo? Porque a parte emocional anda muito exacerbada. Denis, nós vamos a um breve intervalo, não saia daí. Nós vamos a um breve intervalo, o assunto é importante, problemas emocionais estão acontecendo dentro de casa e você precisa escutar. No próximo bloco, Denis tem muito mais informações aí para você, para nos ajudar a entender quando é o melhor momento de procurar ajuda. Eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando sobre isso
e trazer informações para vocês para te ajudar não só aí dentro da sua casa, mas também quem você percebe que está precisando. O Saúde em Debate volta já, não saia daí. Venha conhecer a loja mais completa em acabamentos, revestimentos e porcelanatos para sua obra. Aqui na MGR, além de porcelanatos e revestimentos, trabalhamos também com papel de parede, metais, iluminação, tudo para finalização da sua obra. O diferencial é que nós temos especialista para te auxiliar nas escolhas dos produtos, nas composições. Nós trabalhamos com toda a linha de piso vinílico, em todos os tons de cores, pessoal. Então aqui vocês têm essa facilidade de ter um especialista para atender vocês de forma personalizada e deixar sua obra do jeito que você sempre sonhou. A G2B é a maior empresa de venda e locação de painéis de LED de São Paulo. A G2B sempre tem a melhor solução em painéis de LED, piso LED ou publicidade em painéis de LED. G2B, a marca dos telões de LED. Estamos de volta no Saúde em Debate aqui na TV América, o programa que traz informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nós estamos na Soul TV canal 103, nosso site tvamericabc.com.br. Tem alguma dúvida ou sugestão? Manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. Eu vou adorar ler o seu recadinho. Bom, lembrando que domingo tem um clássico no Baetão aqui no Grande ABC, um jogo que você não pode perder. É muita emoção, eu acompanho todos os domingos no período da manhã, tá? Não perca você também. Bom, hoje estamos falando sobre saúde emocional. Nós estamos com o psicólogo Denis de Souza Moraes. Ele é mestre e especialista em terapia cognitiva comportamental e está nos orientando sobre a importância de dizer não quando é necessário. Precisamos de limites, né, Denis? Precisamos de limites. E me diz, Denis, já para a pergunta, emendando na pergunta, quais são os sinais que as pessoas têm que observar para procurar um profissional para tratar esse problema, Denis? Muito boa pergunta, doutora. Olha só, um dos principais que indicam que o cliente ou o paciente precisa de ajuda é a sensação constante de sobrecarga, né? Quando a pessoa se sente cansada, principalmente na maior parte, tá? Muitas vezes esse cansaço sem um motivo físico muito claro, também quando a pessoa não consegue lidar com as próprias emoções, como, por exemplo, ansiedade frequentemente, uma irritabilidade, angústia, ou até mesmo uma sensação de estar no limite, tá? É muito comum observar a perda de controle em alguns comportamentos, tá? Como impulsividade, dificuldade em dizer não, enfim. Então, observar muitas vezes o consumo excessivo de alimentação, né? Estímulos como o uso de celular e redes sociais. Então, tudo isso são pontos que devem ser observados e, claro que a gente sempre diz, né, quando traz prejuízo emocional, então é nessa hora que a pessoa precisa procurar um profissional de saúde. Então, Denis, por exemplo, uma criança que é educada, nós educamos nossos filhos
a serem gentis, a serem educados, mas a preocupação é, se a gente educa para eles serem gentis, nem sempre eles vão, lógico, falar não, né? Isso, na fase adulta, quando a criança sempre fala assim, é educada, e na fase adulta ela tem esse cuidado excessivo e não consegue falar o não, isso acarreta até a fase adulta mesmo? Uma criança que cresce sendo incentivada, né, a sempre dizer sim, o que nós entendemos dentro da psicologia? É que na vida adulta, essa criança vai ter dificuldade de estabelecer limites, tá? Então, assim, de uma forma ou de outra, ela pode se tornar alguém muito disponível, querendo buscar agrados, ela vai sempre evitar conflitos, porque ela sempre vai dizer sim, entendeu? Então, ela sempre vai colocar as necessidades dos outros à frente da sua, entende? Então, assim, à primeira vista, o que dá para a gente entender é que essa criança, ela pode parecer uma criança, ela é de qualidade, é uma criança virtuosa, né? Ela sempre diz sim, mas de uma forma ou de outra, com o tempo, essa criança vai sim gerar uma sobrecarga emocional. Agora, é importante essa observação dos pais, porque se houver esse comportamento reforçado enquanto ela ainda é criança, por estar nesse mesmo contexto social, né, a gente percebe que os pais também vão reforçar para que isso permaneça. Mas é interessante esse alerta aos pais para que eles, primeiro, olhem para si, entende? E depois eles possam observar como é o comportamento das crianças, para que elas sejam observadas, porque não é a questão de dizer sempre sim, e também não é a questão de dizer somente não, mas o que a gente entende e reforça na psicologia é que essas pessoas busquem o equilíbrio, e como o equilíbrio, justamente, é um dos pontos até que eu gostaria de dizer um pouco mais à frente aqui. Tudo a gente sempre fala, né? Porque quando você tem uma sobrecarga de alguma forma, reflete em outras coisas, como você falou, em comer excessivamente, ou partir para um vício, ou enfim, realmente sobrecarrega isso de alguma forma. E me diz uma coisa, qual é a mensagem que você deixaria para o nosso público que seria relevante para eles refletirem sobre isso? Eu gostaria de dar essa mensagem, citando aqui uma contribuição da bióloga e neurocientista, a doutora Susana Herculano Rosel. Ela trabalha muito na questão do cérebro e como entender processos, já que a gente está dizendo aqui bastante sobre comportamentos, crianças, dizer sim, dizer não, adultos que são reforçados a vida toda, né, de forma automática. Então, eu acho que uma mensagem que eu poderia dizer a todos os que nos assistem é que a iniciativa, né, segundo a doutora Susana, a iniciativa de agir, ela surge muitas vezes de uma forma automática, em fração de segundos, mas que ao mesmo tempo em que esse impulso de agir aparece, também tem a possibilidade de escolha. Então, quando eu falei na questão do equilíbrio, nem somente dizer sim e nem somente dizer não, é porque existe no cérebro a possibilidade, né, inclusive a neurocientista cita bastante isso, ela fala assim, olha, cérebro e mente é uma coisa só, então você pode tomar decisão, mesmo que ainda por milésimos de segundos, quando a sua mente diz sim, você pode dizer não. Então, o que eu poderia dizer assim de uma forma bastante resumida sobre o tema, né? É que é possível aprender a não agir automaticamente diante de muitos impulsos.
tá? Se você perceber constantemente, como eu tinha dito anteriormente, cansado, sobrecarregado, colocando as necessidades dos outros, né, sempre à frente da sua, talvez seja o momento de você olhar para dentro de si. Então, cuidar de você não é egoísmo, de maneira alguma, é necessidade. E é justamente esse cuidar de si o que sustenta a sua saúde emocional e também as qualidades das suas relações, né? Então, aprender a dizer não gera um desconforto meio estranho ali naquele início, né? Mas que faz parte do crescimento. Então, é justamente isso que possibilita uma vida mais equilibrada, mais consciente. E, por fim, né? Não se trata de se afastar das pessoas também, né? Eu acho que é bom pensar nisso. Mas que a gente pode se posicionar de uma forma mais saudável em relação à área biológica, né? Cuidando de si de uma forma equilibrada. Para que eu seja uma pessoa equilibrada, eu preciso cuidar de pelo menos 4 principais áreas, que eu digo isso muito dentro da psicologia: da área biológica, da área psicológica, da área social e da área espiritual. A gente chama de biopsicossócio-espiritual. Então, o recado é: cuide para que você tenha equilíbrio nessas 4 áreas, para que você possa ter uma vida muito mais equilibrada e, assim, ter a sua saúde mental muito bem alicerçada. Nossa, realmente, você falou tudo. O equilíbrio é a chave, as pessoas precisam estar mais equilibradas. Aliás, hoje em dia é o que mais as pessoas estão buscando, o equilíbrio, porque o equilíbrio é tudo, não só mental, fisicamente, espiritualmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas aí de casa gostaram muito. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu, Denis? Muito obrigada. Olha, o programa de hoje foi muito importante. Eu espero que você reflita e, se você precisar, procure um especialista, porque com certeza ele vai te ajudar a dizer não. Que de vez em quando, com certeza é saudável você estabelecer limites. Eu te vejo no próximo Saúde em Debate e não vejo a hora de te ver. Um abraço e até mais.